Algumas pessoas, não satisfeitas em fazer uma cagada uma vez, sabidamente, né? Ou seja, sabiam que fizeram merda depois, elas vão e fazem de novo. Eu estou falando de quem? Do cidadão que está na thumb desse vídeo, Rubens Gomes, o famoso Rubão. E assim, gente, eu estou gravando esse vídeo com um pouco de atraso, né? Hoje é quinta-feira à noite, né? Eu já lancei esse vídeo na sexta de manhã, não sei a hora que você está vendo, mas eu lancei na sexta de manhã. Esse assunto foi no domingo, quase de madrugada. Mas beleza, né? O Corinthians tomar nota agora e tudo mais. Então, eu vou falar um pouco em cima disso, um pouquinho. E também demorei porque eu tava doente, tava zoadaço, tava com muita febre, não conseguia falar, ainda tô com a voz um pouquinho zoada, meu olho, não sei se dá pra ver, ainda tá um pouquinho lacrimejando. Mas falei, bom, se eu demorar mais aí eu vou perder totalmente o time. Mas enfim, vamos falar dessa figura nefasta, que eu já tinha, né, muitas coisas contra, agora eu tenho tudo contra. Assim, gente, vamos por partes. O Rubão soltou, supostamente, né, porque a gente não sabe se o que ele falou procede, soltou os cachorros no programa da Gazeta. Vou falar da questão menos importante para mais importante. Ele falou várias coisas e tudo mais, falou que o Sérgio Moura, diretor do marketing é São Paulino, e eu pergunto uma coisa, porque eu vi alguns corintianos reclamando disso. Gente, vocês acham que o cara que trabalha no Manchester City, no Real Madrid, todo mundo, tá? Talvez alguns sim, no Barcelona, nesses times gigantescos, nesses times que são quase entidades, como eu gosto de chamar. Você acha que eles torcem todo mundo pro City, pro Real Madrid, pro Barcelona, pro Bayern, pro Borussia? Não. Eles são profissionais, competentes. Inclusive, um dos maiores ídolos da nossa história, o Cássio, ele é gremista. Ah, mas ele deve ter jogado corintiano. Não, gente, não vem com esse papo. O time de infância da pessoa, pra mim, é o time que ele torce. Ele é gremista. E tá tudo certo. O cara é ídolo do Corinthians. O cara nunca deixou de entregar. O cara defendeu o pênalti contra o Grêmio. Entendeu? O Rogério Ceni, vou dar um exemplo de outros times também, dos nossos rivais, outros clubes do Brasil. O Rogério Ceni torce por Inter. Talvez torça ainda tenha algum carinho. O Marcos, o Pelé, por exemplo. O Pelé, ele era vascaíno. Ele era vascaíno. E aí, o Marcinho Carioca, né, voltando pro Corinthians, ele era flamenguista, se não me engano. O Sócrates, ele mesmo já admitiu, ele era santista. E aí, por que não pode jogar? Meu, isso é só o argumento mais nefasto que existe. Ah, ele é São Paulino. E? Ah, ele é ouvido com a política do São Paulo. Eu acho que não é. Mas assim, se for também, eu não quero saber o que ele faz lá. Eu quero saber se ele produz aqui. Se ele tá produzindo, tá trazendo bons resultados, ótimo. Se ele torce pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Santos, pra Jesus Cristo, eu quero saber do profissionalismo dele. Certo? Pra mim, assim, esse negócio... Ah, o ideal é trazer cara do mesmo time? Beleza, pô, se você puder priorizar um corintiano, legal. Mas se o corintiano não conseguir te entregar o que um São Paulino te entrega, traz o São Paulino. Não tem problema nenhum. Tem um cara onde eu trabalho que ele faz design, né? Ele faz artes de algumas postagens. Ele é São Paulino. Ele quase trabalhou no Corinthians. E ele falou, meu, daria uma melhor. Então, assim, nada a mesma coisa com a outra. Pra mim, esse argumento é nefasto. E quem vai nessa é mais ainda. De novo, tudo bem você querer que o cara seja do seu time, até entendo isso, você priorizar, mas você falar que não pode, aí também já, entendeu? Já achou um argumento totalmente sem nexo. E aí, seguindo, né? Depois ele falou que o mesmo Sérgio Moura, né? Ele falou várias coisas, eu tô falando as coisas talvez mais importantes que eu lembrei aqui. Ele falou que o mesmo Sérgio Moura, tá? É Sérgio Moura, tá, gente? Não é Sérgio Moro. Deixa bem claro, que tem gente que confundiu aí as bolas, enfim. O Sérgio Moura, ele tinha ligação com a Gazin, aquela empresa que deu cedeu, né, os colchões ao Corinthians em troca de um espaço no camarote que o Corinthians ofereceu, um camarote mais menos usado, né, que não era um camarote tão procurado, de menor valor de mercado. E ele falou que e o Sérgio Moura tinha relação, trabalhou na Gazin e tal. Eu te pergunto novamente. Ou seja, se ele trabalhou lá, ele não pode trabalhar mais em nenhum lugar. E aliás, ele não pode nem fazer negócios com os caras. Que relação é essa, Rubão? Não entendi. O cara é do marketing, vamos começar por aí. Se o cara é bom, ele vai ter contatos em várias empresas, né, com várias pessoas, com vários gestores, CEOs de todo lugar. Vamos começar por aí. Segundo, o cara é bom, então ele trabalhou em vários lugares. Ou seja, você tem que pegar um cara que nunca trabalhou em lugar nenhum, na sua visão. Porque vários caras bons de mercado, eles vão ter passado por vários lugares. Inclusive, isso pra mim, credencia uma pessoa a trabalhar no Corinthians. Porque você vai pegar o cara que trabalhou, com todo respeito, na administração do Zé da Esquina. Entendeu? Num restaurantezinho, num mercadinho de esquina. De novo, todo respeito. Mas você trabalhar em uma empresa gigantesca é diferente. Isso já credencia o cara, pra mim, a trabalhar num clube como o Corinthians. Então, pra mim, outro argumento sem nexo. Né? Insinuando que a relação dele com a Gazin pode ter alguma coisa a ver com... Primeiramente, se a relação dele com a Gazin, dele ter trabalhado lá, né? Inclusive disseram que o LinkedIn dele tá que ele trabalhou lá. Mas se a relação dele facilitou um acordo, melhor ainda. De novo, o cara tem que ter contatos. Tendo contatos facilita a vida do Corinthians. E a outra coisa
Disseram que, isso ele levou um por fora, aí ele começou a falar umas coisas que, sim, até agora ninguém mais se repercutiu. Né? Até aí, os assuntos mais, sim, na minha opinião, que não tinham já polêmica nenhuma, mas, lógico, porque ele meteu a boca no trombone e as pessoas começaram a falar. Mas aí chegou a parte, né, chegou o elefante na sala. A Vadebet, eu ia falar Pixbet. Pixbet era que seria a nossa outra se o Duílio tivesse ficado. O Duílio não, né, o André Negão, que graças a Deus, né, não ganhou. Mas enfim. O que aconteceu? O Corinthians fechou um contrato. Eu nunca sei se é 370 ou 360, tá, gente? Cada hora eu vi um número, mas vamos trabalhar com 370 ou 360. É só se diminuir 10 milhões a menos. Seguinte. O Juan disse que o Augusto, quando foi fechar com a Vadebet, disse que não tinha intermediário. E atualmente ele disse que tem um intermediário. Né? Inclusive, quando já soltou a nota dizendo que tem um intermediário e tal. Gente, normal. Intermediário tem em todo lugar do santo planeta. Em qualquer negociação, seja em futebol ou não. Mais essas grandes negociações envolvendo valores milionários. Né? Inclusive, a própria nota disse que se não fosse esse intermediário, não daria para ter esse acordo. E disseram que o acordo gira em torno de 7%, que daria 25 milhões mais ou menos do valor para essa empresa intermediária. Se a gente subtrair, gente, 70 milhões, eu sou meio ruim de conta, gente, então vamos com calma. Se a gente subtrair 25 milhões de 370 milhões que o Corinthians recebeu desse patrocínio, o Corinthians teria, vamos dizer assim, sobrando 345 milhões. Continua sendo o maior patrocínio da história do Brasil. E aí? Mas ele disse uma coisa. Tudo bem, a gente pode talvez questionar o Augusto na questão de, por que você não falou? Porque disseram que tá em contrato isso. Então assim, não tá nada errado. Mas por que não falou? Eu acho, isso é uma crítica minha, eu acho que o Augusto, de novo, eu acho que ele tem muita fome de querer mostrar, de querer colocar as coisas em dia. Eu acho que ele é realmente corintiano. Eu acho que ele às vezes acaba se perdendo no que ele tá falando. Às vezes ele fala um pouco demais, numa coisa que ainda não tá certa, e às vezes ele deixa de falar coisas que deveriam falar. Então isso é uma crítica minha, mas eu não acho que ele faça de mal, entendeu? Mas de novo, pra mim a única falha é essa. Mas tem que pagar. Daí. E o Rubão disse que, a princípio, não tinha nada. E depois ele foi saber, isso quando um churrasco, depois que eles ganharam e tudo mais. Eu te pergunto, por que você não saiu, Rubão? Porque assim, gente, o Rubão é estatutário. Ele não recebe nada. Ele não recebe nada, inclusive. Né? O presidente do Corinthians também não recebe nada. Não Augusto, qualquer diretor estatutário e presidente não recebe, tá? No Corinthians não recebe. Então eu te pergunto, você não vai receber nada. Entendeu? Então sua conta não vai aumentar nem diminuir. Por que você não saiu? Se isso aí era algo ruim. Eu fico me perguntando, realmente. Porque, tipo, se eu tô num negócio. Assim, eu posso estar num negócio porque, por exemplo, hoje eu trabalho. Eu gostaria de não trabalhar, mas eu preciso trabalhar. Mas. Desculpa, gente. Efeitos ainda do meu mal-estar. Mas se eu tô indo pra um lugar que eu não vou receber nada, tô indo pra uma causa, que é no caso deles, né? E tá acontecendo um negócio que não tô de acordo e que eu acho errado, eu sairia. Por que você não saiu? Por que você ficou? E por que agora que você sai, você chega e fala um monte de coisa dessas pra tumultuar o ambiente? Sem provar nada. Falou, eu abro meu negócio bancário, tudo bem. Bancário tá entendendo que não dá pra mostrar isso em rede nacional. Mas, cara, você chegou vomitando coisa e não mostrou nada. Não mostrou nada. Tipo, absolutamente nada. E você é uma figura que, pelo seu histórico, não dá pra acreditar em você, entendeu? Não só pelo seu histórico, mas pelas bobagens que você fala. Acabou a farra. Entendeu? Isso aí, meu amigo. Eu tento sempre, e acho que o corintiano de modo geral tá tranquilo com isso, até porque você, graças a Deus, ficou pouco tempo. Mas esse acabou a farra, pegou no Augusto, inclusive. Né? Então a gente acha que ele falou, ele não falou nada. Foi a sua figura nefasta que falou esse acabou a farra. E você ainda falou, eu faria de novo. Ou seja, só comprova aquilo que eu já tinha falado. Você não pode chegar perto de um clube de futebol. Você não pode. Entendeu? Mas o cara quis dar uma cutucada, é bom assim? Bom nada, gente. Deixa isso pra arquibancada. O cara é dirigente, o cara não é um torcedor. Entendeu? O cara pode até falar, o Corinthians vai voltar pros trilhos, entendeu? Agora o time vai voltar a competir e tudo mais. Uma coisa mais serena, não chegar, acabou a farra. Ainda mais querendo falar do Flamengo e do Palmeiras, meu amigo. Que pra você. Desculpa aí, gente, mas, me irrita, entendeu? Me irrita. Porque, gente, cara, um dirigente, entendeu? Me remete aos dirigentes como Eurico Miranda, entendeu? Como, por exemplo, o Andrés, né? O Andrés fez muita coisa, mas já é defasado, entendeu? É aquele dirigente das antigas, Juvenal Juvencio, é dirigente que não atualiza a cabeça, entendeu? E aí o Rubão acha que chegar lá e falar isso vai dar uma motivação, a torcida... Inclusive a torcida na hora, tipo assim, eu nem vi muita
da torcida, tipo, nossa, animada com isso. Não, eu vi mais pelas atitudes que o Augusto tomou e pelas medidas que ele tomou do que por essa fala inútil, né? Imbecil que ainda por cima reverbera no Corinthians, mas eu acho que, creio eu, que isso vai passar, ainda mais que você foi embora, e os corintianos também deixando bem claro sempre que quem falou isso foi a sua figura e não alguém que tá no Corinthians ou um presidente, porque eu acho que pelo menos isso atenua. Mas enfim, pra mim o pior é você depois sair do Corinthians, chegar no programa, menos de uma semana depois, e expor tudo isso. Expor assim, supostamente, né? Porque se for mentira não é exposição, é só invenção. E aí pra quê? Pra tentar tumultuar o ambiente do clube. Pra isso. Se você fosse um corintiano de verdade, coisa que pelo visto você não é, né? Porque, torço pro Corinthians, tenho camisa, dane-se. E aí? Pra mim, atitudes dizem mais sobre a sua torcida do que o que você faz ou o que você tem. Ou melhor, o que faz. Você faz assim, o que você assiste, deixa de assistir, se usa camisa ou não. Pra mim, a sua atitude pelo bem do clube vale mais do que a sua atitude de ver ou não o jogo, de ter camisa ou não, enfim. Se você fosse realmente corintiano, e você realmente estiver dizendo a verdade, né? Porque eu tô com muitos pés atrás em relação ao que você disse. Você esperaria o fim do ano, pelo menos. E aí você falaria, ó, com o Corinthians já ok, né, não caiu, não ganhou nada, mas enfim, já acabou o ano, o Corinthians não tem mais problema. Aí você poderia jogar, né, soltar os cachorros, né, chegando com provas, claro. Porque nesse tempo você até poderia reunir essas provas, chegar na hora e falar, e mostrar. E aí? Por que você não fez isso? Por que você fez agora? Entendeu? Parece birra, entendeu? Parece birra. Não parece que você pensa no Corinthians. Parece que realmente é birra. Se fosse algo muito grave, algo... Nossa senhora, o presidente do Corinthians está desviando dinheiro para si. Nossa senhora, o presidente do Corinthians está se envolvendo com, sei lá, crime organizado. Qualquer coisa assim, tô inventando a gente. Mas não é. É uma coisa de... a coisa mais grave que ele falou foi de um intermediário que está recebendo 7% do valor da negociação do patrocinador master. Isso. E assim, vou falar uma coisa pra vocês. Tá no estatuto. Gente, eu quero que o estatuto vá para aquele lugar. Porque esse mesmo estatuto, ele não permite que torcedor comum digo, do fiel torcedor, né, melhor dizendo, ele vote. A gente fica à mercê de 4, 6 mil associados, que às vezes nem corintianos são, né, que estão preocupados com o bar, se o bar vai ter uma cerveja melhor, uma cerveja nova, se a piscina vai estar bem limpa, e tudo bem, isso é importante e tal. Mas eles às vezes não estão nem aí pro time. Esses caras não viajam, que nem a gente viaja. Eu vou falar disso em outro vídeo. Já, né? Eu vou gravar os dois hoje, mas enfim. E assim, então, esse estatuto é pra quê? O estatuto, inclusive, uma coisa que é no estatuto do Santos, né? O Santos, né? A situação que tá o Santos hoje, que é melhor que o nosso. O presidente não pode fazer nenhum contrato acima de tantos milhões, né? Um contrato que envolva uma grana boa, com 6 meses faltando para acabar o seu mandato. Possivelmente acabar, né? Porque mesmo que ele não vá, mesmo que o grupo dele vá ficar, ele não pode fazer contrato. Isso passa pelo Conselho Deliberativo, uma porrada de coisa. Nisso, se tivesse uma coisa assim no nosso estatuto, o Mano não teria sido contratado com uma multa de 13, 20, enfim, nunca falaram 20, mas depois falaram 13, enfim. Mas anyway, uma multa de mais de 10 milhões de reais. Não teriam feito isso, entendeu? Não teriam vendido, talvez, o Murilo, entendeu? Se bem que ele vendeu, por exemplo, o Pedro por um valor abaixo para não passar pelo conselho. Mas enfim, nosso estatuto é um lixo. Um lixo. Então assim, tá no estatuto, isso aí não pode. Pra mim, dane-se o que tá no estatuto. Pra mim, o que vale muito mais a moral, entendeu? O que a gente julga aqui como uma coisa mais certa e mais errada do que o que tá no estatuto. Porque é uma coisa que eu gosto muito de falar. Nem toda lei tá certa, nem todo crime tá errado. Então assim, esse estatuto tem que ser revisto. Só porque tá lá não quer dizer que tá certo, e não é porque não está lá quer dizer que tá errado. Então assim, Rubens Gomes, espero que você não volte para nenhum cargo no Corinthians, porque você é nefasto, entendeu? E só dando umas outras relembradas, né? Perdemos o Veríssimo por conta dele. Mateuzinho, aquela coisa ridícula que aconteceu, né? Dele vir treinar e foi embora. Culpa sua também, entendeu? O contrato com o Roas, também você está envolvido, falou que o Augusto viu também o contrato. Tudo bem, ele pode. Não vou eximi-lo de culpa se ele realmente viu o contrato. Mas você também estava lá. Não adianta você falar, ele estava lá, mas você também estava. A mesma coisa que falar, nossa, o cara cometeu o crime ali, mas você estava junto com ele? Tava. Não adianta nada. Então, assim, eu tô mais calmo do que eu deveria estar, porque na segunda-feira, quando eu planejei fazer esse vídeo, eu tava full pistola com ele. Mas aí me acalmei, né? Porque passou os dias, né? Fiquei doente, enfim. Então eu tô mais centrado, mas é bom, porque pelo menos eu argumento com um pouco mais de sanidade. Mas enfim, gente, acho que é isso que eu tenho pra argumentar sobre essa figura nefasta de Rubens Gomes, né? Um Rubão. Que só, né, ainda bateu no vidro. Nossa, eu tô lembrando aqui, eu vou lembrando às vezes de umas coisas que a gente esquece, né? Mas ele bateu no vidro na Arena Barueri e tudo mais, caiu no torcedor do Palmeiras. E assim, momento de explosão. Gente, de novo, momento de explosão, você
Eu posso bater no meu armário, na minha TV não, porque, enfim, é foda. Enfim, você fazer isso não é certo, mas entende-se, entendeu? Ok, dá pra entender. Mas o cara, diretor estatutário do Corinthians, dá um soco no vidro do estádio, ainda poderia machucar feio. Se o vidro cai de um jeito, gente, é um jeito perigoso, pode machucar ou matar. Porque aquele setor é um setor familiar, né? Seria um setor oeste na Arena Barueri. Você tem uma criança ali embaixo, entendeu? Então é inconsequente demais, é um cara que não pode estar mais em nenhum cargo do Corinthians, nunca mais. Que esse cara fique longe. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acham a respeito do Rubão, de tudo isso que aconteceu, enfim. Eu, particularmente, não acredito nas palavras dele, e se alguma coisa ali é verdade ou não, são coisas que não afetam. Tipo, o Sérgio Moro São Paulino pode ser, mas pra mim dane-se. Ele trabalhou na Gazin, dane-se também. O Augusto teve uma empresa lá com comissão, também dane-se pra mim. O importa aqui a gente tem 340, 345, enfim, um valor gigantesco de patrocínio, mesmo que 25 milhões a menos vão para esse intermediário, ainda é um patrocínio gigante. Então deixe nos comentários o que vocês acham, likes por favor, para engajar o vídeo e o canal automaticamente, chegar mais pessoas, e se inscreve aí pro Império Corintiano crescer cada vez mais, e também se inscreve no Instagram, o link o link pro Instagram e pro TikTok também, eles estão na bio do canal, logo na entrada lá, você entra lá, já tem o link que redireciona pros dois, só você escolher qual. Tá bom, gente? Falei um pouco mais devagar, né, com uma voz um pouco mais fanha também, por conta que eu tava zoado, tá, gente? Então peço perdão, mas acho que logo mais, né, já vou estar de volta. E não esqueçam, contra o Atlético Goianiense, estarei em Goiânia, não vou pro Rio por conta que o Corinthians é uma palhaçada que eu vou falar no próximo vídeo, eu vou inclusive agora. Mas não vou pra Goiânia, não vou pra Rio de Janeiro, infelizmente, ver o jogo contra o Flamengo, mas irei pra Goiânia se nada mudar, né? Porque do jeito que as coisas estão, né? Corinthians e Flamengo já fizeram essa palhaçada com o torcedor visitante, né? Estão falando de paralisar o brasileiro, que aí não é palhaçada, mas é uma circunstância, enfim, que a gente não controla. Mas, enfim, vou avisando vocês, mas por hora, Goiânia está tudo certo, tá bom, gente? Ficando por aqui, um grande abraço, vai Corinthians!